Rodri, que não deixou o Olise pegar na bola, Fabian Ruiz, que esteve em todo o campo, parecia um multi-homem, Fabian Ruiz, e Dani Olmo, que para mim foi o melhor em campo. A Espanha entrou na mente da França. Foi isso que aconteceu. A França, ela foi... A Espanha, ela foi minando a França. De certa forma, a França chegou um momento que ela estava sem... Ela não sabia o que fazer, ela estava totalmente perdida dentro de campo. A gente nunca viu acontecer isso com a França, gente. Perdida dentro de campo. Fala comigo, torcedor brasileiro, galera. Tô trazendo aqui pra vocês aí um trechinho do programa Seleção Copa. Após aí a vitória da Espanha sobre a França por 2-0. Bora dar uma olhadinha aí no que Felipe Melo, Paulo Nunes, André Rizek e D'Alessandro falaram aí sobre o jogo Espanha 2, França 0. Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino pra não perder nenhum videozinho top igual esse aqui, hypando o vídeo pro maior número possível de torcedores brasileiros assistir esse conteúdo. E bora dar uma olhadinha no que os craques da bola, só aí jogador aí, falaram após a derrota da França para o time espanhol. Três aí são da Sport TV, do programa Seleção Copa. Agora fica até o final do vídeo, você não vai se arrepender, te garanto. Bora dar uma olhada no que os craques aí falaram sobre a derrota triste da França para a Espanha. Foi o jogo mais... Uma aula do time espanhol agora há pouco contra a França e vão tentar o bicampeonato. Depois de 2010, a Espanha só deu vexame em Copa do Mundo e agora eles voltam à decisão de um Mundial jogando o fino da bola. Derrubaram aquela que para todo mundo era a seleção sensação da competição. E para explicar o que a gente viu em campo, estamos aqui mais uma vez com Felipe Melo, D'Alessandro, seu Paulo Nunes. Felipe Melo, como é que a gente explica a aula do time espanhol aqui assistindo? Concorda com o termo aula? Uma aula, um atropelo. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos que estão conosco. Realmente, eu estou contente. Eu esperava, a minha favorita era a Espanha. Coloquei ontem 50% para a França. Mas confesso que estava torcendo muito para a Espanha. E me surpreendeu a forma que a Espanha se comportou dentro de campo. E também a França. A Espanha atropelou. E para mim foi o jogo mais fácil para a Espanha nessa Copa do Mundo. Olha só, um debate importante a se travar hoje. O quanto foi mérito da Espanha, que é inegável, o quanto foi demérito da França, o quanto a Espanha provocou o demérito francês. Pela primeira vez na Copa do Mundo, a França teve menos posse de bola que um adversário. E pela primeira vez a gente viu a França ser dominada. Ela tinha sofrido no primeiro tempo contra Senegal, depois foi só passeio. D'Alessandro, foi mais demérito da França ou mérito do time espanhol hoje? Bem-vindo ao Seleção Copa. Boa tarde, amigo. Boa tarde, Brasil. A França não fez um bom jogo, né? Acho que foi o pior jogo da Copa. Mas não foi provocado pela Espanha, não? Mas muito mérito da Espanha. Muito mérito da Espanha de ter controlado em todos os setores do campo, né? A gente viu uma supremacia assim no setor defensivo, ofensivo, no meio campo, individualmente, taticamente, tecnicamente. Cara, a gente vai falar muito, mas a gente viu duas seleções. A melhor seleção da Copa do Mundo hoje ser passada por cima. A Espanha passou por cima da França sem nenhuma dificuldade, jogando à vontade por momentos, e assim terminou o jogo. A torcida, olhe, cara, foi bonito de ver. Não, na minha opinião, a França tá conjugado no passado, a melhor seleção da Copa. Em torneio de tiro curto, né, hoje foi o 7º jogo da Espanha, cada partida, e quanto mais você avança, tem um peso enorme. Seu Paulo Nunes, ontem a gente não sabia qual seria a escalação da Espanha, né? Mistério, quem que vai jogar. Não por acaso, o meio-campo escalado hoje, para mim, o meio-campo da Espanha foi quem definiu o que aconteceu tudo no jogo. Não por acaso, o meio-campo da Espanha hoje veio com exatamente a mesma formação da semifinal da Euro, quando a Espanha bateu a França 2-1, ou seja, Rodri, que não deixou o Olise pegar na bola, Fabian Ruiz, que esteve em todo o campo, parecia um multi-homem, Fabian Ruiz, e Dani Olmo, que para mim foi o melhor em campo. Mas fique à vontade se quiser falar de outros setores, além do meio campo, mas o meio campo da Espanha hoje foi exatamente a formação que esse mesmo treinador, o De La Fuente, usou há 2 anos atrás na Euro. Será que isso fez a diferença hoje? Bem-vindo ao Seleção Copa, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Boa noite a todos, boa noite, meninos, boa noite quem está em casa. Antes de falar sobre o meio campo da Espanha, eu vou falar que eu me decepcionei muito com a França, mas muito. Eu acho que o jogo que a Espanha fez, a gente já esperava, a gente falou sobre isso aqui,
sobre posse de bola, sobre controle de jogo, sobre esse meio campo que você falou do treinador De La Fuente, que confia nesse meio campo. Foi esse meio campo que deu praticamente todos os títulos que ele tem na sua carreira como treinador. É um time que joga... A gente não, o Felipe Melo até tinha dito aqui que a Espanha ia jogar da mesma maneira e jogou da mesma maneira, controlando o jogo, né, não abdicando de jogar quando tinha a bola, atacava a França. Agora, a França, tecnicamente, cara, é uma coisa absurda. Tecnicamente, com domínio, com passe, com finalização, com virada de jogo, ela errou tudo. E isso quer dizer que a Espanha trouxe dificuldade? Trouxe. Mas, tecnicamente, eu achei a seleção da França muito abaixo. Então, muito mas será abaixo que não de um jogo. foi... Ó, eu queria fazer um contraponto. Será que não foi a seleção espanhola que fez a França... Eu quero chegar nesse ponto. Sim. Concordo com tudo que os meninos disseram. Todos vocês disseram, concordem, sim, 100%. Lembra que ontem nós falamos, principalmente nos duelos, que nós vamos falar logo mais, com o Cucurella, que ele entra na mente do adversário? A Espanha entrou na mente da França. Foi isso que aconteceu. A França, ela foi... A Espanha, ela foi minando a França. De certa forma, a França chegou um momento que ela estava sem... Ela não sabia o que fazer, ela estava totalmente perdida dentro de campo. A gente nunca viu acontecer isso com a França, gente. Perdida dentro de campo. O olé foi cantado no final, mas já do início, no meio do primeiro tempo... Já estava sendo uma toqueira da Espanha, a Espanha fazendo o que queria com a França. Muito disso por entrar na mente. Então, assim, é um time muito vertical, um time que aí eu acho, ontem eu coloquei o Deschamps na frente, né? Já passou. Já passou, porque o que o treinador da Espanha ele fez hoje, sabe assim, foi um nó tático e, de fato, eles entraram na mente dos jogadores franceses. Mas o nó tático fazendo aquilo que está habituado a fazer, certo? Não teve nada de novo no futebol da Espanha hoje. Por quê? Porque, vamos lá, não teve muita coisa de novo, mas muitas vezes o Yazabo, ele saía de lá e vinha como um 8. Às vezes vinha o Yamal e vinha como um 10. Então, o Baena do lado esquerdo. Baena do lado esquerdo também. Olmo. Então, o Olmo, pra mim, descia um pouquinho. O Olmo e o Rodri foram os dois melhores em campo pra mim, fizeram a diferença enorme. O Rodri no setor defensivo, meio campo, e o Olmo, ele tirava a referência, muitas vezes ele estava de atacante, tirava a referência, vinha como um 10, vinha como um 8, e eles criaram superioridade no meio campo. A França não viu a cor da bola. E aí entrou aquilo que nós falamos, que eu falei antes também, falei, olha, o Paulo falou assim, eu quero ver como é que vai ser a zaga da Espanha. Eu falei, a zaga vai jogar do mesmo jeito, eles vão jogar com a linha alta, e caso tiver uma bola longa, o goleiro vai ser o cara que vai cobrir. O goleiro vai ser o líbero. E teve mais 3 bolas lá que o Mbappé com o Olise e que o goleiro chegou e fez a sobra. Então, assim, cara, foi do início ao fim, como disse o Alessandro. Mas eu queria insistir nesse contraponto. De a Espanha ter feito exatamente o que ela vem fazendo já há alguns anos. Você citou o De La Fuente, né? Ele era treinador do Sub-23, foi campeão olímpico com o Dani Olmo, depois foi campeão europeu praticamente com esse time, o Morata era o centroavante, mas agora é o Oyarzabal, é praticamente o mesmo time. A característica da Espanha é de ter a bola, de não dar a bola para o adversário. Até o momento, os jogos da Espanha não eram encantadores. Eram jogos até quase burocráticos, mas em todos eles a bola ficou com a Espanha, o adversário pouco teve a bola. Pela primeira vez na Copa do Mundo, a França pegou um adversário dessa característica. Se você olhar os jogos da França, vamos lá, estreia com o Senegal, depois pegou o Iraque, time reserva da Noruega, aí pegou o Paraguai, né? A Suécia. E Marrocos. Né? São os jogos da França. Nenhum time, Marrocos poderia ser um time a tentar ficar com a bola. Nenhum time se propôs a ficar com a bola, tirar a bola da França. Todos jogaram defensivamente. A Espanha se propôs a fazer o jogo dela. Ficar com a bola. E quando a França não teve a bola, a França se viu em dificuldade, se viu perdida. E talvez tenha faltado um repertório para sair da situação em que ela se encontrou hoje. Eu concordo com tudo que você está falando. É lógico que quem trouxe essa dificuldade para a seleção da França foi a Espanha. E é o modelo de jogo que eles têm, provavelmente a França já esperava isso. E por isso eles estavam tão confiantes. Exato. Por isso os espanhóis estavam tão confiantes. E aí, eu digo assim, mas em alguns momentos do jogo, você teve um respiro. O Olise, às vezes, ia lá pro canto, pegava a bola, vinha por dentro, errava o passe. Dava a bola no Dembélé, ele não conseguia dominar. Então, assim, para mim foi um combo de tudo isso que você falou,
Mas assim, você analisar Mas friamente... não tinha espaço também pra França tocar a isso bola. aí. Sim, falar. Não mas tinha isso que eu espaço. falo, Não em tinha alguns espaço. momentos você errava o passe, em alguns momentos você errava o domínio. Aí é técnica. Aí a gente tá voltando atrás e tirando aquilo que a gente falou aqui da França, que é o melhor, que é o talento, que é o refino técnico. Esses caras são acostumados a jogar marcados. Eles jogam na Premier League, eles jogam no campeonato alemão, eles jogam no campeonato italiano. Então, assim, tecnicamente, eu repito, pra mim, tecnicamente, a seleção da França me decepcionou. Mas Mas você não acha que o eu não sei Mbappé que- precisa de campo, de espaço pra mas jogar? eu sei que eu Hoje acho não aí, teve. aí que está o mérito da Espanha para mim. Quando a Espanha não tinha bola, ela recompunha muito rápido. A Muito recomposição rápido, da lá pra Espanha trás. das linhas corria para todo mundo para trás para dobrar marcação. E o Dani Olmo, desculpa, e o Nai Simon quase que de líbero. Sim, Adiantado o compactava goleiro. total. Como tu marca essas transições? Compactando e não deixando espaço. A Espanha jogou muito bem, confesso, me surpreendeu, cara, me surpreendeu, tava esperando que a França passasse aí, mas agora torcer pra Inglaterra amanhã, conseguir aí mandar os manitos pra casa, mandar a Argentina pra casa, torcer pra isso acontecer, cara, e ter uma final aí entre Espanha e Inglaterra ou Espanha e Argentina, apesar de termos uma única seleção sul-americana na Copa do Mundo ainda. Acho que todos nós concordamos que ninguém gosta da Argentina, exceto alguns poucos brasileiros torcem pra Argentina. De resto, até os europeus estão se juntando nesse movimento de ódio à Argentina. E esse movimento esse que tá fazendo bastante sucesso e mostrando, cara, como a carreira do Messi vem se manchando cada vez mais com essas ajudas absurdas que a seleção argentina ganha. O Messi é um grande craque, um jogador, não tem o que falar do Messi, um dos maiores da história do futebol, mas essas ajudas da FIFA, da arbitragem, que ele recebe sempre que tem a Argentina em campo, tá manchando a história dele e não é pouco. Nada, não tira nem um pouco o mérito dele, mas fica muito feio para um jogador do nível dele, cara, ser tão ajudado contra Egito, contra Cabo Verde, nem se fala. Então, enfim, cara, fica feio aí pro La Pulga, essa ajuda absurda que ele tem sempre que tem a seleção argentina e a FIFA metida no meio. Mas quero saber a sua opinião, tá torcendo pra quem aí você achou que foi merecido a derrota da França pra Espanha, tá torcendo pra Inglaterra ou pra Argentina amanhã? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui, eu vejo vocês no próximo, até mais.